e 5 filmes clássicos de terror que quase foram banidos. E é inegável que o gênero de terror é um gênero controverso, afinal, existem muitos filmes que as pessoas amam, outros que eles odeiam. O que muita gente não sabe é que tem muito filme que hoje é considerado clássico, que na época do seu lançamento ele era tão controverso pelo que ele ia ser apresentado, por motivos de bastidores, por motivo do que ia aparecer no próprio filme, que ele quase foi banido de vários países. E no vídeo de hoje eu vou falar 5 filmes clássicos de terror que quase não ganharam a luz do dia. E vamos começar com um dos principais filmes de terror de todos os tempos e para muitos um dos mais assustadores, que é O Exorcista. O Exorcista saiu em 1973. Quando foi lançado, o filme causou desmaios no cinema, pessoas passando mal e protestos religiosos no mundo inteiro. Alguns países como Reino Unido, Singapura, chegaram a proibir a exibição pública por décadas. A famosa cena da menina possuída descendo a escada de costas é considerada ofensiva demais para o público da época. Um dos motivos principais de todos que eu mencionei aqui para poder fazer esse filme quase ser proibido foi, óbvio, os protestos religiosos. Para que, se você assistiu O Exorcista, ele é um filme diferente de exorcismo. Afinal, diferente dos outros, esse é um que atacava diretamente a igreja. Porque quando você pensa, quem que é o principal padre que faz o exorcismo no filme? Ele é o padre que é recusado pela igreja, que não encontra mais Deus. Então isso já faz uma crítica forte à religião, de como ele abandona as pessoas. E isso, obviamente, gerou muita polêmica. Como eu falei, alguns países ficaram décadas sem o filme ser exibido. Mesmo assim, ainda bem que o filme saiu. Afinal, ele se tornou uma das maiores bilheterias de filme de terror da história e ele até hoje é estudado em escolas de cinema para saber como aquele filme foi feito. Vale destacar, o filme não é só genial pela forma como ele conta a história. Se você procurar bastidores das filmagens, você vai ver o quanto o diretor foi inventivo em criar situações com a câmera que na época não eram possíveis de se fazer. O filme é genial, mas por causa das polêmicas religiosas, do medo que ele passava, da forma como representava algumas coisas, em muitos países ele foi proibido por muito tempo e demorou até um pouco mais para sair. E o segundo filme dessa lista vai para um clássico do cinema de terror, O Massacre da Serra Elétrica. Esse filme sofreu muito mais com a censura, porque ele foi inspirado livremente nos crimes de Ed Gein. O filme chocou o público com a sua brutalidade realista. O curioso é que ele quase não mostra sangue de verdade, mas o som da serra e o clima sujo deixaram muita gente traumatizada. Na Inglaterra, o filme foi proibido por quase 25 anos, e mesmo assim virou referência para o terror slasher moderno. O filme tem muitas curiosidades dos seus bastidores. Por exemplo, o filme tinha tão baixo orçamento que, se você reparar e procurar os bastidores, você vai ver que teve atores que realmente se machucaram no set, de tão próximo que se passavam algumas cenas, não com a serra elétrica, mas, por exemplo, tem a cena famosa do gancho, que uma menina é colocada num gancho. Essa cena, era tão baixo o orçamento que ela realmente se machucou com o gancho. E o motivo dessa brutalidade acontecer é por 2 motivos. Na época, não era como é hoje em dia, quando surgiu outros filmes que vinham com o conceito de mostrar cenas de violência, com muito sangue. Não, na época o terror era muito mais sonoro do que visual, como eu já falei. Então você mostrar que vai ter um corte, você não ter o corte, era muito mais agressivo, porque a sua cabeça imaginava o que ia acontecer, e aquilo traumatizava as pessoas. E outra coisa que aconteceu, que tem que ser destacado aqui, é porque esse filme é tão brutal. O diretor do filme, ele é um cara que ele sempre foi vegetariano, e ele um dia se motivou a fazer esse filme quando ele passou por um abatedouro. Ele passou por um abatedouro, ele viu as vacas lá e ele pensou... Não, ele não viu o abatedouro, mas ele viu as vacas no campo e pensou: olha essa brutalidade, eu queria que as pessoas olhassem para isso e se conscientizassem, pensando, será que vale a pena elas sofrerem tanto? Então, para quem não sabe, o Massacre da Serra Elétrica, ele ser por pessoas canibais e ser feito num abatedouro, ele é feito exatamente por causa disso. Porque ele queria mostrar como que as pessoas sofrem antes da morte, como que as pessoas vão sofrer daquela forma antes de serem abatidos, para mostrar, olha como os animais sofrem também. A ideia dele era essa, por isso que a brutalidade é tão importante, o Massacre da Serra Elétrica, pro diretor. Porque mostrar o sofrimento e a angústia e a dor antes de morrer, ele queria que as pessoas sentissem o mesmo que os animais sentem quando estão indo para o abatedouro. Tudo isso é muito curioso, mas essa agressividade fez com que o filme fosse proibido em vários países, e como eu falei, a Inglaterra, que na época era um mercado forte, ficou 25 anos sem o filme ser exibido.
Agora, um dos filmes mais controversos dessa lista, que muita gente não assistiu, até pelas histórias que vinham dos bastidores, que é o Holocausto Canibal, filme lançado em 1980. Esse filme foi tão polêmico que ele quase fez com que o diretor fosse para a cadeia. O realismo das cenas era tão intensa que as autoridades italianas acreditavam que os atores haviam sido realmente mortos nas filmagens. Ruggero Deodato, o diretor que teve que levar os atores da TV italiana para provar que ainda estavam vivos. Além disso, o filme foi banido em mais de 50 países por conter cenas mais reais e cruéis com os animais, o que continua sendo motivo de polêmica até hoje. A ideia desse filme do diretor era realmente levar os atores para uma tribo canibal. Então, já que o filme era nos anos 80 e você não tinha como saber o que estava acontecendo ou não, realmente gerou essa polêmica do filme, dos atores estarem vivos, obviamente eles estavam, mas outro problema que esse filme teve realmente foi a brutalidade com os animais, porque ele realmente filmou as cenas. E essas cenas meio que são reais, eles meio que não mataram os animais, mas eles mostraram que a tribo estava acontecendo. E por isso que falam que esse filme gera polêmica até hoje. Inclusive, como eu falei, mais de 50 países. De todos da lista, ele é o mais polêmico. Tanto que muita gente até hoje nunca viu esse filme, mas conhece as histórias, como que mataram um animal, comeram um animal vivo. Isso tudo é muito polêmico, isso é muito preocupante, porque quando você pensa como um todo, até onde vale o risco por causa da arte. Esse é o filme que, inclusive, de todos, porque eu sou contra você banir arte. Mas nesse caso, ele é um caso justo. Ele foi banido em muitos países, é um filme que ele virou um clássico, exatamente mais por causa da polêmica do que por causa do filme. Porque quando se fala de Holocausto Canibal, as pessoas mais falam sobre as polêmicas em volta, que são os animais, os atores, como eles sofreram, que é real ou não, do que o filme. As pessoas começaram a ver o filme e falar sobre ele pela brutalidade que existia, pelo que era real ou não. O filme em si é mais jogado de lado, pouco se fala sobre ele, mas ele se tornou um clássico do cinema de terror mais pelos bastidores do que pelo filme. Inclusive, se na época lançassem uns filmes escritos Os Bastidores do Holocausto Canibal, ele poderia se tornar um dos documentários mais assistidos da história, porque a polêmica era tão grande, tanto que falavam em volta era tão forte, que certeza que ia dar muito lucro. Agora vamos falar de um dos filmes mais importantes da história do cinema, lançado em 1968, chamado A Noite dos Mortos-Vivos. Filme feito por George A. Romero, Noite dos Mortos-Vivos é o filme que praticamente inventou o gênero de zumbi como a gente conhece. Mas em 1968, o público não estava preparado para tanta violência, especialmente porque o longa mostrava mortos devorando carne humana em detalhes inéditos para a época. O filme foi acusado de ser imoral e chocante demais para adolescentes e vários cinemas dos Estados Unidos se recusaram a exibir. Além disso, Romero quebrou um tabu ao colocar um protagonista negro em plena década dos anos 60, o que gerou ainda mais controvérsia. Falar de A Noite dos Mortos-Vivos é falar sobre um dos gêneros mais populares da história do cinema e de série de TV até hoje em dia. George A. Romero não criou os zumbis, mas ele revolucionou o gênero de zumbis. Para quem não sabe, até aquele momento, os zumbis que existiam eram aqueles zumbis que eram só mortos-vivos e era só isso. Quando ele trouxe o conceito de zumbi, ele trouxe o conceito principal, que é: não vamos discutir os zumbis, vamos discutir as pessoas. O que esse filme faz? É um grupo de pessoas que acabam entrando num cemitério, eles acabam se reunindo dentro de uma casa. Dentro dessa casa eles não podem sair porque tem vários zumbis em volta. Dentro dessa casa começa a se discutir que talvez o problema não seja os zumbis. O problema são as pessoas que estão dentro da casa, elas são mais perigosas que o zumbi. Essa discussão que a gente vê até hoje no cinema de, olha, apocalipse, mundo pós-apocalíptico, que o problema não é os demônios, ou que é as criaturas, os infectados, ou os zumbis, e sim os humanos, começou com o Romero. Ele teve essa visão de trazer isso de lá pra cá. E sem contar que o filme, ele é uma corrida espacial. O filme saiu na época da Guerra Fria, então ele também tinha uma crítica forte ao governo da época. Então o filme, esse conceito de trazer uma crítica mais forte e além do zumbi, criticar a humanidade, criticar o governo, veio a partir daqui. Ele foi revolucionário por tudo isso, sem contar, obviamente, como eu mencionei, um ator negro como protagonista. Nos anos 60, isso era praticamente raro. E tem mais um fator que vale destacar aqui. Como eu falei, o filme ele era muito brutal pra época. Se você assistir hoje em dia, você vai dar risada das cenas. As cenas que são completamente brutais, hoje em dia são engraçadas de se ver, porque o filme é dos anos 60, com muito baixo orçamento e praticamente preto e branco. Então, sim, se você assistir hoje, você vai falar, nossa, que exagero. Você tem que colocar na época. Na época, isso era muito chocante. Então, por isso que ele merece todo esse destaque. Porque ele foi revolucionário, por um lado, e mesmo assim, por características da época, ele quase foi banido. Foi banido nos Estados Unidos em vários cinemas e em alguns outros lugares do mundo também.
E o quinto e último filme dessa lista eu coloco O Albergue, de 2005. O Albergue, um dos filmes que definiu o subgênero de torture porn que já tinha começado a se popularizar a partir de Jogos Mortais, é a história de jovens sequestrados e torturados em um albergue europeu que foi considerado extremo demais até para os fãs de terror. Em países como Nova Zelândia, Islândia, Alemanha, o filme foi censurado ou cortado, com várias cenas removidas por causa de violência gráfica. O próprio Tarantino, que produziu o longa, disse que o objetivo era mostrar o quanto a sociedade moderna se diverte com o sofrimento dos outros, e parece que conseguiu. E se você era vivo no começo dos anos 2000, você com certeza teve ligação com o Albergue. O Albergue, ele é um dos filmes que popularizou o conceito de torture porn. O que é o torture porn para você que não sabe? Ele é aquele filme que ele destaca a violência como algo de entretenimento dentro do seu filme. Pernas sendo cortadas, cabeças indo pro lado. Quem começou esse gênero a ficar forte foi Jogos Mortais. E aí um dos filmes que realmente ajudou a popularizar foi o Albergue. O Albergue foi proibido nesses países por vários motivos. O primeiro motivo é pela forma como eles tratavam as pessoas europeias. Porque a forma como eles falavam é que quem vai pra lá meio que é abusado. Isso realmente caiu muito mal para os países europeus, querendo dizer que não tinham respeito e, de certa forma, até um certo preconceito. Também, ao mesmo tempo, era uma crítica para quem vai para esses países, que pensa mais em querer curtir as pessoas, as mulheres do lugar, ou até os homens, do que realmente o país. Também é uma crítica forte aos turistas, que não respeitam a religião dos outros, não respeitam os outros e que veem os países de uma forma errada. Então, quando você pensa como um todo, ele é um filme que, como crítica social, ele já é muito forte, ele já é muito polêmico. Isso já fez ele ser proibido. E isso sem contar que já estava no começo dessa violência do torture porn, ele era muito agressivo para a época, algo que realmente gera um choque, mas que fez ele ser proibido também em vários países. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gostaria de uma parte 2 de mais 5 filmes que foram quase banidos? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.